Oi, gente, meu nome é Ângela Porto Carreiro, eu sou neurocientista do comportamento e hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito legal: relacionamento ioiô. Você sabe o que é relacionamento ioiô? Relacionamento ioiô é aquele relacionamento em que o casal vai e volta com muita frequência e num curto período de tempo. Então, eles têm algum problema, algum desafio, eles acham melhor terminar, esperar a poeira baixar e aí eles retomam. Fica aqui comigo que tem muita informação bacana nesse vídeo pra gente compartilhar aqui, que vai contribuir certamente na sua jornada, na sua caminhada afetiva. Como eu falei aqui pra vocês, o relacionamento ioiô é aquele relacionamento onde o casal termina e volta com muita frequência, né? E aí a gente pode chamar isso também de um relacionamento onde a gente tem muita construção e desconstrução. Porque é onde o casal tá ali tentando se entender, tentando desenvolver uma relação bacana, tentando se conhecer, de repente vem um desafio e um rompimento. E a gente pode perceber também que essas duas pessoas, elas têm baixa tolerância à frustração, ao desconforto, aos momentos mais difíceis. Então, ao invés de lidar com isso, sentar, conversar e desenvolver aí uma maturidade emocional para poder ouvir o outro e para poder se posicionar também, ao invés disso, elas preferem terminar a relação. Como se o fato de terminar, de lidar ali com um rompimento, fosse resolver o problema. Mas não é isso que acontece. Se as pessoas não conversam, não se escutam, não têm maturidade para se posicionar e falar do que sentem, do que causa um desconforto, do que causa um aborrecimento, a relação, quando ela volta no mesmo ponto. Ela volta nesse ponto de comunicação difícil, onde eu posso até falar algumas coisas, mas a receptividade não é tão boa. Quem está me ouvindo não tem clareza do que eu estou querendo passar. E aí, quando o casal retoma, ele retoma nesse ponto. Ele retoma nos pontos que não foram trabalhados, porque o término, ele não traz construção nenhuma no sentido de melhorar, aprimorar ou refinar a relação. Ele simplesmente é uma ruptura para a gente parar de tentar não sentir tantas emoções intensas, desconfortáveis, mas que não geram também grandes transformações na dinâmica desse casal. São pessoas também que se mantêm fiéis ao que elas pensam, né? A zona de conforto ali. A relação é sem futuro. Então elas normalmente pensam: ah, homem é tudo igual, mulher é tudo igual. Então eu vou ficar com ele mesmo ou eu vou ficar com ela mesmo. São pessoas que têm medo de se desafiar a pensar diferente, a sair desse contexto ao qual elas estão acostumadas, mas que gera um profundo desconforto, do que se propor uma relação mais equilibrada, mais nivelada, com valores mais alinhados. Não, elas preferem se manter nesse lugar. Em relações aonde, mesmo que ela seja ruim e traga uma consequência ruim também para a intimidade de cada um deles, eles preferem permanecer porque de alguma forma eles conhecem aquela dinâmica. De alguma forma, eles sabem até onde eles vão, né? E que se terminar vai voltar, e que isso é um ciclo vicioso e que torna a se repetir e que mantém o casal junto, mas numa dinâmica extremamente ruim. E tem gente que se mantém fiel, né, a essas relações disfuncionais porque tiveram modelos, né, na própria família de relações disfuncionais. Então, não teve um modelo muito bom como guia, né, digamos assim, para poder se desenvolver numa relação de uma forma mais saudável, mais equilibrada, mais madura, se posicionar mais de acordo com a sua essência, com o que a pessoa espera mesmo de uma relação e da outra pessoa. Então, elas se mantêm fiéis aí justamente porque elas têm como modelo principal relações também disfuncionais. E em contrapartida, um relacionamento saudável, ele requer responsabilidade, compromisso, comprometimento, uma autoestima manejada, trabalhada, autonomia emocional, independência emocional. Ele requer uma série de atributos que a gente vai conseguindo se desenvolver e em parceria a gente também se desenvolve um pouco melhor. Quando a gente tem uma pessoa que está se desenvolvendo positivamente ao nosso lado, isso também nos ajuda, isso também nos motiva. Então, casais saudáveis, eles vivem outras dinâmicas baseadas nesses aspectos, que os casais dessa relação ioiô não vivem, não experimentam esse tipo de relação, justamente porque eles vivem uma dinâmica desfuncional nas suas relações.
desenvolvendo consciência de tudo isso, tendo consciência das coisas que a gente já conversou aqui e que você, acredito que por ler sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento emocional, já tenha constituído e somatizado aí na sua caminhada, você precisa se responder. Quanto tempo mais, se você estiver vivendo uma relação ioiô, claro, né? Quanto tempo mais eu vou me permitir ficar dentro de uma relação na qual a dinâmica não é bacana, não é boa para mim nem para o meu parceiro? Quanto tempo mais eu vou ficar nesse lugar esperando que as coisas mudem entre nós, simplesmente porque uma hora elas vão mudar? Quanto tempo mais você vai permitir viver esse tipo de relação na sua intimidade? Porque tudo que você vive na sua vida, a origem é você. Você permite que aquilo entre e que aquilo fique. Ou você permite conhecer aquilo e ter uma percepção de que aquilo não faz sentido, porque você quer viver na sua vida. E aí você não vive mais. Você dá um jeito de fazer com que aquilo não faça parte mais da sua vida, porque não está conectado, coerente com aquilo que você quer trazer para sua vida. Uma relação para evoluir bem, onde as duas pessoas se sintam conectadas, alinhadas e um conforto mesmo de estar ali juntas, vivendo e usufruindo da vida, ela precisa ter uma comunicação leve, uma comunicação aberta, aonde ambos consigam falar do que estão sentindo, do que está gerando desconforto, gerando um estranhamento, e também falar da parte boa, falar de onde é bom, falar de onde elogiar o outro, falar onde o outro é bom, onde o outro faz com que eu me sinta bem. Então, é muito bacana a gente entender que a comunicação é um pilar importante da relação e que tanto na relação ruim, disfuncional, como o modelo da relação ioiô, e quanto numa relação saudável, a comunicação ela é um pilar extremamente importante, se não for o mais importante. Porque a forma como eu comunico é um item importante. Mas mais importante que isso é como o meu parceiro ou a minha parceira estão interpretando aquilo que eu estou comunicando. E quando é uma relação saudável, a pessoa se comunica e ela pergunta quando ela não tem certeza que o outro está na mesma página que ela. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer com isso? Você tá compreendendo? Você tá me acompanhando? Porque é importante para mim que você entenda o que eu tô querendo te dizer. É importante para mim que você entenda como eu tô me sentindo nessa X situação ou nesse X momento. É importante que você esteja junto comigo quando eu quero te dizer como eu tô me sentindo em relação à nossa relação. Só que o casal da relação ioiô, eles não estão emocionalmente equipados para virar essa chave. Essa chave de viver e usufruir de uma relação saudável. Eles estão mais preocupados com eles mesmos, com o bem-estar próprio dentro da relação. E se o outro não está entendendo que não está me fazendo bem, então é melhor terminar. E se eu não estou conseguindo me comunicar, então é melhor terminar. Eu não quero ter trabalho para me fazer entendida. Qual relação não dá trabalho, né, gente? A disfuncional dá trabalho e a funcional também dá trabalho. Aí eu te pergunto, qual trabalho você quer ter dentro da sua relação? Para mantê-la disfuncional ou para mantê-la funcional? Não basta só desejar uma relação madura, com os benefícios de uma relação madura. Se você quer uma relação madura, pergunte-se: eu me considero uma pessoa madura? E se você não se considera uma pessoa madura emocionalmente, porque você tem aí um repertório de relações que não atingiram o objetivo que você gostaria, pergunte-se: o que eu posso fazer para me desenvolver, para poder ter uma relação do jeito que eu desejo? O que eu posso fazer por mim? Como eu posso me conhecer melhor? Como eu posso me comunicar melhor com as pessoas? Como eu posso entender os aspectos da minha identidade que podem ser trabalhados para que eu viva uma relação madura do jeito que eu desejo? Porque, como a gente falou aqui, nós somos origem daquilo que acontece na nossa vida. Então, traz essa responsabilidade para você. Traz para você a autonomia de ser autora da relação saudável que você quer viver. E aí, pensando dessa maneira, com certeza você vai conseguir se trabalhar para viver esse tipo de relação que você deseja. É como se uma coisa fosse consequência da outra, e de fato é. Porque quando a gente não está atingindo um resultado que a gente quer
a gente precisa fazer algumas mudanças. Porque a pessoa que a gente é hoje nos traz o resultado que a gente tem hoje. E quando essas mudanças começam a aflorar, acontecer, elas levam como consequência o resultado que a gente busca. Muitas vezes a gente vai para uma relação e a gente nem se conhece direito, a gente não sabe se definir direito como pessoa, a gente tem uma bagunça emocional ali muito grande e a gente leva essa bagunça para dentro da relação. Agora imagina, uma pessoa bagunçada emocionalmente, que não tem a menor noção de onde começar a se trabalhar, a trabalhar uma comunicação mais alinhada, mais assertiva, a entender o que são valores para ela e como viver de acordo com esses valores. Encontra outra pessoa também bagunçada emocionalmente, tem tudo para dar certo, como uma relação ioiô. Então, quando você entende que você tá numa bagunça emocional e busca consertar, arrumar, organizar essa bagunça, é muito mais provável que você se alinhe à pessoa que também tá nesse processo de arrumar, de consertar, de rever, de se observar. E aí vocês vão viver uma relação mais madura, mais saudável, mais conectada, mais alinhada. E por outro lado, essa relação ioiô também tem um lado muito positivo, se você olhar com carinho e com atenção. É um convite para você se olhar, para você se questionar o que você pode fazer melhor, aonde você pode melhorar, quais são os aspectos na sua personalidade que você já consegue identificar e que podem ser trabalhados. Então, se você olhar com carinho, com atenção, e se essa for uma vontade que queima no seu coração, com certeza você vai poder se desenvolver melhor para viver o tipo de relação que você quer. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada por estar aqui comigo hoje e eu espero você semana que vem. E se esse vídeo fez sentido para você, te abriu algumas possibilidades aí, eu fico muito feliz e espero que você encaminhe para as pessoas que também podem se beneficiar dele. Até semana que vem.